Olá, hoje é 21 de julho, ano de 2020. Eu sou Adilson de Souza e nós estamos começando mais um Papo Segurança. Você sabe que semanalmente a gente tem uma conversa justamente destinada à segurança pública, trazendo aqui representantes de instituições como Polícia Militar, como Polícia Civil, como Guarda Municipal ou Secretaria de Segurança, como queiram, como a gente já conversou aqui em várias oportunidades, desde que criamos esse quadro nas nossas plataformas digitais. E aí nós também temos uma outra linha, uma outra frente, que também é relacionada à segurança, que é o advogado criminalista, aquele profissional que tem o dever de estar defendendo aquelas pessoas que são acusadas de algo, desde que sejam procurados, obviamente. Se você se envolveu em alguma situação que é necessário ter o seu representante, o advogado, este é um dos advogados que fala sobre a área criminal. Dr. Cristiano Cruz Peire, o qual eu agradeço a vinda, ao convite, mais uma vez, de uma forma diferente hoje também, né? Para a gente falar um pouquinho, porque são muitas polêmicas, né? E a gente que divulga aqui também, doutor, né? Essas ocorrências policiais, esses homicídios, feminicídio, enfim, são muitas coisas e muito abrangente. As pessoas às vezes condenam hoje nas redes sociais, condenam, né? Por qualquer circunstância, já está escrito: bandido bom é bandido morto, é uma frase muito utilizada, uma frase forte, acho também. Se as pessoas têm essa ideia, né, e estão hoje pensando desta forma, bom, cada um tem o seu direito, obviamente, e também pode responder por isso. Mas enfim, como é que é o trabalho de fazer a defensoria de alguém que cometeu um determinado delito, um ilícito? Seja bem-vindo. Bom dia, Adilson. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar presente aqui na rádio e poder falar um pouco da minha profissão, que é algo que eu tenho extremo orgulho e gosto do que eu faço. Muito embora muitas vezes também somos nós apedrejados nas mídias sociais, porque defendemos vagabundo, porque defendemos marginal. É sempre dito, e eu digo isso até para meus pares, para meus colegas: advogado criminalista, ele não julga. Advogado criminalista, ele tem uma missão. A missão é fazer a defesa de qualquer pessoa que está precisando, independente do ato que cometeu. Até porque, para ser julgado, para ser levado a uma condenação, uma absolvição, é necessário sempre dar a possibilidade de defesa para qualquer cidadão. Senão, voltaríamos ao estado de barbárie, voltaríamos ao estado de olho por olho, dente por dente. E esse não é o interesse de uma sociedade democrática e não é interesse de uma sociedade civilizada do qual estamos vivendo hoje. O senhor fala justamente nessa situação de barbárie, né? Às vezes a gente já viu, já comentou também, que hoje algumas pessoas, alegando que as nossas leis são um tanto brandas, quando se fala em justiça, querem fazer a justiça pelas próprias mãos, o que não é o caminho, né? Exato, não é o caminho e na verdade a nossa legislação não é branda. A nossa legislação, ela é, digamos assim, extremamente eficaz para determinados tipos de crime, determinados tipos de punição que a sociedade muitas vezes almeja ver aquela pessoa que está envolvida sendo punida. Nos outros crimes que são correlacionados, e existem mais de 3.000 tipificações penais no Código Brasileiro, na legislação brasileira, a grande massa das pessoas que são presas acabam cometendo sempre os mesmos delitos: furto, roubo, tráfico e receptação. Digamos, esse é o cenário que prende, que leva a grande massa carcerária hoje existente. O resto dos crimes, eles acabam não sendo punidos com tanta veemência. Obviamente que vai ter crimes de homicídio, vai ter crimes relacionados a questões sexuais, que também fazem parte disso daí, mas muito embora exista esse número não é considerado muito alto dentro das estatísticas.
Então, o Brasil pune e pune muito. Só que o Brasil pune e pune muito um determinado tipo de ação penal. As outras ações penais, muitas vezes, a legislação, sim, ela pode ser mais flexível. Doutor, como é que o senhor encara, e a sociedade também imagina e tem algumas dúvidas com relação a isso, quando o senhor se depara com alguma pessoa que a gente sabe que ele cometeu o crime e até às vezes confessa. Sim. Mas o senhor tem que defender esse cidadão, independente do que aconteceu. Alguns crimes são revoltantes, são hediondos, né? Às vezes são relacionados até aos crimes sexuais, que são estupros, morte, mas aparece sempre um advogado, né, que vai ter que fazer a defesa desse cidadão. Como é que é esse momento? Bom, vou fazer mais ou menos um relato de como que funciona, né? Em primeiro momento é acionado o advogado por familiares, conhecidos, amigos, entra em contato conosco por telefone dizendo a pessoa de tal está presa na delegacia. Estou tratando exatamente no crime de flagrante. Quando nos acionam, nós vamos à delegacia, nos deparamos com o cenário, que é a pessoa presa e a lavratura do boletim de ocorrência. Até então, nós só temos conhecimento daquilo que foi passado vagamente. A gente não tem conhecimento do que está realmente oficiado. Depois que a gente faz a leitura do boletim de ocorrência, depois que a gente consegue ter acesso a essa primeira parte, entramos em contato com o preso, que é a pessoa que está dentro da carceragem, e a gente tem esse momento reservado, aonde ele vai passar a versão dele. O que ele fez, como é que ele fez, por que ele fez, ou se ele negaria os fatos. Aí, após esse período, ouvidas as testemunhas que apresentam ele, na maioria das vezes policiais militares, passam a versão dos fatos e é permitido a ele o interrogatório. Nesse interrogatório ele vai passar a versão dele, se ele cometeu, não cometeu, como que cometeu, ou, né, como a nossa Constituição permite, ficar em silêncio, já que, em grande parte dos flagrantes, talvez não seja o momento adequado a pessoa querer abrir exatamente uma linha de defesa. Então, a pessoa fica em silêncio, vê exatamente as provas que estão sendo produzidas contra ele e depois ele vai passar a versão dos fatos. Por isso que é permitido a qualquer pessoa que é presa permanecer em silêncio. Que o flagrante ele é um ato que ele acontece no calor das emoções. O calor das emoções é quando está todo mundo envolvido naquele cenário. Eu trato sempre até, inclusive, que é um cenário de crise. Né? A gente tem que dirimir uma crise que está acontecendo ali com uma pessoa. E aí já começa a se trabalhar uma estratégia de que tipo de defesa que vai ser feito. Então, a gente tem que controlar não só a questão da carceragem, mas também temos que controlar muitas vezes a questão dos familiares que buscam informação, que querem saber por que a pessoa está presa, que momento que está acontecendo. Então, muitas vezes o próprio advogado criminalista ele funciona até como um certo psicólogo, né? Porque a gente tem que estar acalmando todo mundo, calma, porque as coisas não vão se resolver tudo naquele ato. Então, esse é o primeiro trabalho. Digamos assim, é o trabalho mais impactante na nossa carreira. Até porque ao advogado cabe sentar, como a gente sempre fala, sabe, sentar no pior banco, no pior local. Se tiver que ficar próximo do seu cliente, a gente vai sentar, não importa a roupa, as vestes, se a gente tiver, a gente vai sentar no local sujo muitas vezes. Porque é ali que tem que estar o advogado. O advogado tem que estar do lado da pessoa, independente em que cenário e que contexto ele tiver. Ali o senhor vai ouvir tudo que ele tem a dizer, para o senhor imaginar de que forma pode fazer a defesa dele. Exatamente. Até porque a defesa não é... Muitas vezes as pessoas pensam que é o advogado que cria uma estratégia de defesa, o que cria uma versão dos fatos. Na verdade, o que a gente se depara? Da forma correta a pessoa vai te passar, te relacionar. Olha, eu fiz determinado crime, eu pratiquei o ato, não pratiquei o ato. Ou a gente diz assim, olha, se tu praticou o ato, melhor tu ficar em silêncio, então. A gente precisa ver exatamente o que veio. Não, eu vou assumir o delito. Tu vai assumir uma autoria, tu tem que estar ciente que tu vai assumir uma autoria, e isso aí vai evitar que amanhã ou depois tu possa negar essa autoria. Então tu tem que estar ciente disso, mas se tu quiser fazer, faça. Né? Passamos as orientações. A decisão é dele. Sempre é dele.
sempre é do cliente. Até porque na hora do fato não estávamos nós ali. Na hora que a pessoa cometeu ou que está sendo imputado ao direito, a gente não tem conhecimento, porque aconteceu em outro local. Então não podemos nós criarmos uma ficção e essa ficção ser levada ao judiciário. Até porque, por ser uma ficção, vai ser desmentida e amanhã depois passa o advogado, até muitas vezes, como o cara que fez todo o cenário, toda aquela historinha, e o cara acabou sendo condenado, absolvido, enfim. Então a gente sempre trabalha dentro de uma linha, de uma estratégia, não digo buscando a verdade real, porque a verdade real ela não existe disso. Verdade real, como aconteceu os fatos, não existe. A nossa relação jurídica, a nossa premissa é: eu te conto uma história. O policial, quando ele chega numa delegacia, ele conta uma história. A parte que estava presa, ela vai contar uma história. Outras testemunhas vão contar a história. Disso tudo se busca não uma verdade real, mas algo, digamos, delimitado de como que o fato aconteceu. E por força disso, é sempre permitido alguém poder falar. É sempre permitido alguém poder dizer a sua versão dos fatos. Já que não temos nós como voltar no passado e olhar de cima e dizer assim, o fato se deu dessa forma. O fato foi disso aqui, eu consigo visualizar. Nós não visualizamos. Poderiam até dizer, não, mas em uma câmera vai pegar uma fração daquilo ali, um detalhe daquilo ali, mas não toda a contextualização. Essa contextualização ela só vai ser carregada aos autos através de depoimentos de testemunhas, de documentos e tal, e aí vai se formar alguma prova, e aí sim que vai se formar uma possibilidade do juiz condenar ou absolver uma pessoa. Pois é, essa questão das câmeras, né? E Balneário Camboriú é uma cidade que tem câmeras em tudo que é lugar, e a gente tem acompanhado algumas situações, ocorrências assim, né? E é justamente como o senhor fala, né? Quando é mostrado o flagrante da câmera, ali está acontecendo praticamente vias de fato, digamos assim, mas antecedendo isso, e não é antecedendo, digo, alguns minutos atrás, ou até dias atrás, não se sabe o porquê de aquilo acontecer naquele momento. É por aí que se avalia? Sim, até porque vamos tratar agora uma questão do homicídio. O homicídio tu vai avaliar uma conduta, tu vai avaliar uma motivação do crime. O homicídio ele pode ser qualificado dependendo da conduta do agente. Se ele usou arma, se ele matou por sei lá, motivo fútil, motivo torpe. Toda essa avaliação ela não é só feita na hora que a pessoa comete o delito. São motivos que elas vão estar carregando o processo e quando nós estivermos atuando nesse processo, a gente vai tratar disso. Então, esse cenário que antecede o ato, muitas vezes não está expresso ou numa filmagem ou num áudio. Está expresso no quê? Na cabeça das pessoas que ali estavam presentes. E ali elas vão passar uma versão dos fatos. Ali elas vão dizer se o Zezinho matou porque ele era ciumento com a fulana. Ali eles vão dizer que não, ele foi ameaçado com uma faca, eu vi a faca dele antes. Essa parte ela é colocada para o juiz ou para o juiz julgar através de depoimentos pessoais. E esses depoimentos pessoais, todo mundo sabe que não precisa ser exatamente um depoimento pessoal veemente, que vai dizer exatamente como o crime se deu. Mas que a proximidade desses depoimentos pessoais, eles possam dar ao juiz a dizer, olha, com tudo isso que estão me passando aqui, com tudo isso que estão me trazendo ao processo, eu não tenho outra alternativa a não ser condená-lo. Eu não tenho outra alternativa a não ser absolvê-lo, porque eu não tenho tantos elementos de prova que eu possa condenar ele, eu não me sinto seguro. Esse é o papel do juiz. Esse é o papel que o juiz vai fazer durante o processo. Quer dizer, a certeza 100% não existe, mas uma proximidade de certeza, uma proximidade de elementos que dão a entender que aquele fato se desenvolveu daquela forma, dá segurança ao juiz julgar. E essa segurança nada mais é o depoimento das pessoas que aí vão estar, que estiveram presentes ou que vão dar uma contextualização de como que o fato ocorreu. De uma forma geral, Dr. Cristiano Cruz Peira, advogado criminalista, com o qual estamos conversando, de uma forma geral, qual a sua opinião quando as pessoas relatam, né, de que
o advogado criminalista ele está ali para defender o bandido, né? As próprias instituições que estão trabalhando para coibir qualquer tipo de delito dizem que estão enxugando gelo porque o criminoso ele entra por uma porta e sai antes dos próprios policiais de uma delegacia. Como é que o senhor encara esse tipo de comentário? Então, quando a gente passa na OAB, quando a gente recebe uma carteirinha na OAB e quando a gente se dedica à atividade da advocacia criminal, a gente não escolhe caso, a gente não faz juízo de valores. Nós não julgamos, o advogado apenas faz um papel dessa pirâmide, que é o do julgamento. Um defende, outro acusa e outro julga. Quando nós estamos na defesa, não somos nós que vamos fazer essa avaliação. O meu sentir, o meu interesse, o que eu acho, ele passa a ser desapercebido desse processo. Até porque, senão, eu não conseguiria defender alguém. Se eu fizesse um pré-julgamento. Frio nesse momento, totalmente técnico, porque não pode envolver nenhum tipo de sentimento. Somente técnico. Até porque todo crime ele tem uma certa hediondez, ele tem um certo repúdio social. E óbvio que eu também, como cidadão, eu não pactuo com crime, eu não concordo com crime, eu não concordo com o que ocorre. Eu não posso dizer, não, eu concordei que o cara matou, eu concordei porque houve aquele estupro, eu concordei que o cara estava roubando, eu acho bonito isso. Não. O meu papel ali não é julgar. O meu papel ali não é colocar para aquele cidadão o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Eu tenho que deixar isso num outro momento. O senhor já foi vítima alguma vez de algum criminoso? Não. Qual seria a sua reação de ser vítima e ter alguém defendendo aquele que o praticou contra o senhor? Eu traria dentro desse processo, na verdade, como uma vítima, eu me portaria como uma vítima. Obviamente que eu estaria limitado, eu não poderia jamais atuar num processo desses eu sendo vítima e fazer a defesa. A gente tem, eu estou mais de 10 anos na atividade criminal, pela nossa experiência, a gente tenta sempre se colocar fora de uma relação de crime, mas claro que o crime ele pode ocorrer em qualquer momento, mas a posição que teria que se adotar é uma posição de vítima. Passaria eu como vítima uma versão dos fatos, que assim ocorreu, não poderia eu, ao mesmo tempo, dizer ocorreu assim, eu estou defendendo ele. Porque eu estaria já condicionado àquele momento processual. E isso ocorre, já tive casos em que atuei, inclusive, que tinha colegas meus que eram vítimas. E ao mesmo tempo, esses meus colegas, de qual forma me respeitam, diziam assim, olha, que bom que está na tua mão. Porque eu sei que tu não vai fazer nenhuma sacanagem no processo, ou vai tentar produzir uma prova contrária, alguma coisa. Existe isso? Existe, como qualquer profissão, existe o bom, existe o ruim. Existe aquele que usa de uma forma inescrupulosa para fazer uma defesa e aqueles que atuam dentro do que a legislação permite. Não temos nós como controlar todos esses envolvimentos. Mas o que a gente tem, como também quando eu falei que a gente pega uma carteirinha, junto com a carteirinha a gente recebe um código de ética, de como que eu tenho que me portar, de como que eu tenho que me posicionar, não só em relação ao meu cliente, mas como em relação à sociedade. Eu, por exemplo, eu não consumo bebida alcoólica, não bebo nada. Por quê? Porque como é que eu vou chegar numa delegacia meia-noite bêbado? Não tem hora para acontecer, né? Não tem hora para acontecer. Muitas vezes já aconteceu comigo de eu estar com a minha família, jantando, almoçando, e me ligarem, ó, fica tudo aqui, eu tenho que atender uma pessoa. A gente não tem aquele momento em que eu posso dizer, não, agora eu estou tranquilo em casa, vendo minha televisãozinha, sossegado. Chamou, tem que ir. E para isso acontecer, eu, como profissional, eu tenho que estar sempre disponível 24 horas por dia de forma profissional. Deixando a minha vida de lado. Deixando, muitas vezes, de brincar com a minha filha, de estar com a minha esposa e passar a atender aquela situação. E isso para nós tudo é treinamento. É tudo situações que a gente tem que encarar. E eu encaro isso com um extremo profissionalismo. Isso me motiva muitas vezes. Porque eu sei que como advogado, é eu que sou o primeiro a chegar. Eu sou aquele advogado que naquele momento que a pessoa está mais precisando de um advogado, quem vai bater na porta?
quem vai falar junto sou eu. O que o senhor pensa se é positivo ou não a questão da lei de abuso de autoridade? Isso veio a ajudar os profissionais da advocacia, beneficiar aquelas pessoas que cometem algum delito ou não? Na verdade é o seguinte, Adilson, a lei de abuso de autoridade, teve pessoas que falaram o contrário à lei, que a lei não deveria existir, porque não precisa. O que a gente entende por autoridade? Se eu me estender um pouquinho, tu me corta. A autoridade é aquela pessoa, aquele ser, que o Estado dá a ele algo que não permite a todos os cidadãos. Quer dizer, ele em determinado momento da sua função, ele pode desempenhar algo que não é permitido ao cidadão comum. Ao policial permite a utilização de arma, ao fiscal poder de fiscalização, que a gente chama muitas vezes de poder de polícia, mas não a polícia como a gente diz, o poder que o Estado dá a ele. Digamos, olha, tu desempenha essa função, tá? Mas para te desempenhar bem essa função, eu estou te dando uma autoridade que eu não dou aos outros. E essa autoridade que eu estou te dando é somente para cumprir essa finalidade. Como eu digo, na advocacia tem bons e maus advogados, dentro do setor público também. Dentro do setor público existem pessoas que confundem o que é o papel da autoridade que ela está exercendo naquele ato com o querer pessoal ou com a motivação pessoal. E isso tem que ter uma limitação. Até porque, se não tivesse uma limitação, estaremos nós já sendo julgados no ato. Não precisaríamos decorrer um processo, não precisaríamos passar por toda uma problemática processual, sendo que aquela pessoa que está lá já está julgando, já está avaliando, já está punindo. E isso é o limite que o Estado também tem que impor àquelas pessoas que estão exercendo autoridade. Então, não se trata de gostar ou não gostar da lei. A lei, ela vem justamente limitar, né, esse poder que a pessoa está tendo ali e que ela está ciente. E que se ela extrapolar um pouquinho desses limites, ela pode ser punida. Por quê? Porque nessa forma ela estaria atravessando aquilo que não se espera num processo. O que se espera de um processo é que tu tenha coerência e que tu tenha uma limitação. Digamos, olha, a pessoa agiu, quando ele está dizendo, quando ele está falando, ele não está expressando a sua vontade pessoal. Ele está visualizando aquilo que realmente aconteceu. Isso, quando a gente chama, dentro do processo, falado em fé pública. Todo agente tem fé pública. Todo agente está dizendo, eu vi, eu estava no local e eu presenciei. Mas tu é amigo íntimo, tu é inimigo dele? Não, não tenho. Eu estou te falando exatamente o que eu presenciei. Se é bom ou se é ruim, não cabe a mim julgar. Essa é uma questão de que a pessoa, naquela função, estava exercendo a sua autoridade. E essa autoridade ela tem que sim ser limitada. Ela tem que evitar que aconteça abusos. E esses abusos pode, em determinado momento, numa determinada situação, passar até a ser um crime maior que aquele que ele está punindo. O exemplo que eu sempre dou, um policial que comete um crime de tortura ou uma pessoa que está cometendo um furto de um bujão de gás. Esse policial, o crime de tortura, ele tem uma punição muito mais severa do que o crime que a pessoa que furtou um bujão de gás. Aqueles vídeos que a gente vê do segurança de shoppings, que não são autoridades, mas que eles estão numa situação vantajosa, batendo no cara lá dentro, isso é tortura. A punição desse cara tem que ser muito maior que aquele que estava tentando roubar uma barra de chocolate. Algumas pessoas, já ouvi falar, dizem, né, que tem que bater porque a justiça não vai resolver mais a situação daquele cidadão, né? São em prol da violência. Exatamente, e isso causa até digamos assim, um certo temor para quem está do outro lado. Causa um certo temor para até aquela pessoa que se diz cidadão de bem. Porque a ele, quando ele estiver numa situação que nem a que a pessoa se envolveu, ele também será sofrer, de uma certa forma, o poder da mão do Estado, que não é da legislação, mas sim de um braço que está lhe dando um soco, que está lhe dando um chute, que está lhe dando alguma coisa. Isso tem que limitar. Como eu digo, qualquer cidadão é passível e é possível estar envolvido em algum delito. Evita-se, como eu digo, a
pessoa que tem uma condição financeira, obviamente que ela não vai estar cometendo crime de furto, de bujão de gás, ou não vai estar cometendo um crime de roubo, pegar um revólver e sair assaltando alguma pessoa, ou até mesmo envolvido no tráfico de drogas. Mas há um cenário, há um contexto de outros crimes que possam ser envolvidos. E esses outros crimes que possam ser envolvidos, a pessoa amanhã depois também pode se sentir vítima de uma tortura, de uma barbárie ou de algo inesperado. É bonito, e eu digo sempre, e a gente defende isso, né? Quando a gente se depara com situações que as pessoas, quando estão eles dentro de uma cela ou dentro de um posicionamento de delegacia, a primeira coisa que pede, eu quero meus direitos. Eu quero meus direitos. Cadê meus direitos? Quer dizer, o meu direito e o direito do outro não interessa? Não, se vivemos em sociedade, o direito é de todos. Se vivemos em sociedade, o respeito tem que ser a todos. E o maior respeito que qualquer pessoa tem que viver para viver em sociedade é o respeito à vida. Se não tiver respeito à vida, se não tiver empatia com aquela pessoa que está do outro lado ali, bom, alguma coisa na sociedade falhou. O que o senhor vê hoje e para o futuro das nossas das questões de segurança no nosso país? É sempre uma luta, é sempre algo que vai modificando com o tempo, é sempre uma evolução. À medida que se evolui um cenário de segurança pública, evolui também um cenário de aumento de criminalidade. O que a gente estuda em criminologia e o que a gente aprende dentro da faculdade é que todo cenário que envolve barbárie, que envolve agressividade ou que envolve repressão, aumenta do outro lado a criminalidade. Então, as ações que são ações que anterior a isso, que vão trabalhar junto com a sociedade, ações de prol de educação, de contato, são ações que são muito mais efetivas. Como existe o policiamento ostensivo, como existe aqueles que há uma necessidade de ter um policiamento ostensivo, também tem que se fazer um trabalho dentro da comunidade. A polícia não pode ser a primeira pelo Estado entrar num bairro pobre. Quem tem que agir é o gestor público antes. Quem tem que agir é o gestor público. Quem tem que agir é a própria comunidade para dar condições para aquelas pessoas poderem sobreviver com dignidade. Se isso não ocorre, se não acontece essa contextualização, é óbvio que alguns dentre aqueles vão querer sair e buscar na força algo que não lhe tem. Buscar na força através de roubo, de furto, ou traficando, ou fazendo qualquer outro cenário. Porque o Estado até naquele momento não entrou na vida daquele cidadão. O Estado esteve ali presente somente com uma coisa, com o uso da força. E aí tu tem distanciamento de uma comunidade, tu tem distanciamento de certos indivíduos em relação ao que se considera justo na concepção estatal. E isso alavanca o crime. Isso faz com que outras pessoas que estão no contexto acabam também cometendo crime. E aí tu tem um aumento da segurança pública, tu tem um aumento da criminalidade. Quer dizer, a cada momento, a cada dia se busca mais policiais. A cada momento, a cada dia se busca mais armamento. A cada momento, a cada dia se busca mais prisões. Mas pode ter todas as prisões do mundo, pode ter todos os policiais. Enquanto não tiver um trabalho social de amparo ou de conscientização, nós aí estaremos usando daquela palavra que é sempre dito, enxugando gelo. O enxugar gelo não é prender e soltar. O enxugar gelo é tu ver uma sociedade muitas vezes debilitada e o Estado não fazer nada. Se liberasse a maconha, diminuiria a criminalidade? Olha, se liberasse a maconha, né, a gente não, de certa forma não diminuiria o tráfico. Tá? Se liberasse a maconha, tu teria uma ferramenta que traz o grande encarceramento, que a maioria das pessoas que estão presas, só para trazer um cenário, a maioria das pessoas presas por tráfico de drogas, e eu digo maioria porque representa 95% da massa carcerária, a quantidade de drogas apreendida não corresponde aos outros 5%. Quer dizer, as grandes apreensões não ocorrem. Ocorre a pequena apreensão. E essa pequena apreensão, ela é, muitas vezes, a pequena quantidade de maconha, pequena quantidade de crack, pequena quantidade de cocaína. O grande traficante, o cara que faz toda a operação por trás,
ele não entra na questão da criminalidade, não entra na questão da punição. Então, se liberar a maconha, somente liberar a maconha e não fizer um trabalho de conscientização, por si só, ela não vai trazer efeitos que as pessoas esperam, que é o efeito assim, diminuição do encarceramento. Até porque vai vir uma migração daquelas pessoas que cometiam tráfico de drogas relacionado à maconha para uma outra droga ilícita. Porque a ilicitude da droga é o que traz o apelo pelo tráfico, que é o valor econômico. Quer dizer, quanto mais difícil de eu conseguir, mais difícil a pessoa conseguir uma cocaína em Balneário Camboriú, mais cara ela fica. E se ela mais cara ela fica, mais assédio aquelas pessoas que vão querer entrar nesse processo. Claro. Se eu coloco que uma grama de cocaína vale R$500, a pessoa que está numa situação de miserabilidade vai pensar assim, porra, 500 pila, eu vou arriscar minha vida por esses R$500. Eu vou arriscar minha liberdade por isso, porque eu preciso sobreviver, eu preciso manter, eu preciso, sei lá, o motivo que for. Então, o que traria um benefício à sociedade é dizer o seguinte, eu tenho uma condição financeira estável, equilibrada, minha família vive bem, e eu não preciso me dispor a isso. Eu não preciso passar por uma situação dessas. Eu não preciso arriscar a minha liberdade. Por quê? Porque eu tenho tudo que eu preciso aqui para viver bem. Isso é uma conscientização social. E isso, o Brasil, infelizmente, está muito longe. Para a gente fechar, feminicídio. Qual é a sua opinião em relação a isso? Até porque também, né, é um índice que não sei se aumentou ou está sendo divulgado. Em momentos de pandemia, como estamos vivendo, há um aumento dos crimes que são aqueles decorrentes da violência doméstica. E dentre eles, o mais bárbaro, o pior de todos é o feminicídio. Pouco tempo agora, semana, aconteceu um caso em Balneário Camboriú. Esse tipo de crime também tem uma concepção de que o homem, muitas vezes, se acha proprietário, dono da sua mulher. Acha que ele pode gerir a vontade de um terceiro e acaba decorrendo nesse tipo de fato. Também, tecnicamente falando, há um cenário na questão do feminicídio, que o feminicídio ele não ocorre somente naquele momento. Antes são dados sinais de agressividade não só física, mas uma agressividade verbal, cenários em que a pessoa coloca a mulher numa questão de submissão, em que a mulher acaba sendo tolerante e aceitando essa submissão, dando empoderamento a quem está por cima, que no caso o homem muitas vezes se acha superior à mulher, e acaba agindo com essa situação. O feminicídio, a legislação ela precisava tratar de uma forma diferente do homicídio. O feminicídio, ele veio, não é porque cometeu crime contra a mulher, não. É porque na razão em que ela estava envolvida, ela estava desamparada dentro da sua residência. Ela já estava sendo submissa a uma relação de superioridade. E o feminicídio hoje, em momentos de pandemia, em que as pessoas acabam convivendo mais dentro da residência, acaba aumentando o número. Assim como aumenta o número de processos que envolvem Maria da Penha. Que são processos em que ela está dentro de 4 paredes. E esses números, também, tecnicamente, a gente sabe, que eles são muito superiores àqueles que são revelados. Não é todo tapa na cara que vai gerar um boletim de ocorrência. Não é todo puxão de cabelo que vai gerar um boletim de ocorrência. Não é qualquer xingamento que vai gerar um boletim de ocorrência. Só que esses números, quando são deixados de lado, quando eu deixo de agir, vai fazendo com que cada vez mais o crime seja praticado com mais severidade. E acaba ocorrendo o homicídio e contra a mulher o feminicídio. É preocupante e eu também digo, a gente está numa sociedade já evoluída ao ponto de sabermos que temos igualdade com a mulher. Não somos nós proprietários de nenhuma mulher. Não somos nós superiores a nenhuma mulher. E não podemos porque nós somos pais, somos filhos de mulheres, achar que aquela situação nos coloca diferente delas.
Se não existir respeito, não existe sociedade. É verdade. Tá aí, um bate-papo esclarecedor, né, aqui no nosso Papo Segurança com o advogado criminalista, Dr. Cristiano Cruz Peire, o qual a gente agradece aqui e deseja um bom ano, final de ano já, né, porque tomara que a gente encontre a cura dessa pandemia para poder amenizar um pouquinho tantas coisas ruins que a gente recebe. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço poder falar para o teu público, poder também passar um pouco da minha profissão, poder passar um pouco daquilo que eu faço no meu dia a dia. Sei que eu sempre trato de uma forma muito gratificante a minha função que eu desempenho. E sim, esperamos passar por essa pandemia e esperamos sairmos melhores do que entramos nessa pandemia. Que essa pandemia também que ela sirva como uma certa reflexão em saber que muitas vezes as relações sociais elas interferem na nossa motivação. Deixar de dar um abraço, deixar de dar um bom dia, deixar de estar perto das pessoas, né, traz uma certa dor. Então, quando tudo acabar, que abracem, que beijem, que se cumprimentem e que tratem todo mundo de forma plena, de forma bem. Eu acho que isso a sociedade vai ganhar, pelo menos com esse período conturbado que foi a pandemia. Dado o recado. Obrigado, Papo Segurança. Até a próxima.